Eu estou aqui para trazer várias curiosidades para vocês, em apenas 10 minutos. Meu nome é Ivan Lima e quero te perguntar uma coisa. Quem veio primeiro, a cor laranja ou a fruta laranja? Outra coisa, você sabia que segurar um espirro pode estourar seus tímpanos? São esses e outros fatos curiosos que eu apresento neste vídeo para vocês. Você é 1% mais baixo à noite do que pela manhã. Eu sei que parece loucura, mas quando acordamos, a medida do nosso corpo é um pouco diferente de quando fomos dormir. Isso acontece porque quando estamos acordados, a força da gravidade e a desidratação das cartilagens dos nossos joelhos e da coluna reduzem o nosso tamanho. Quando a gente dorme, o corpo se reorganiza e volta ao normal. Ficou confuso? Eu explico melhor para você. A gente perde muita água durante o dia, tanto pela transpiração quanto na hora de fazer xixi. E com menos líquido circulando em nosso corpo, os discos também acabam se desidratando, o que resulta em uma pequena redução do nosso tamanho. Em relação à gravidade, a força gravitacional ajuda a comprimir as estruturas mais moles do nosso corpo. E ainda tem o fato da tensão da musculatura da coluna. Quando deitamos, a nossa coluna fica mais relaxada e acomodada. Quando ficamos tensos ou em uma postura ruim, a coluna pode tensionar e deixar a pessoa mais baixa. Legal, né? Apesar do fato ser confirmado por cientistas, a diferença é praticamente imperceptível. O pássaro azul do Twitter se chama Larry. O Twitter foi lançado em 2006 e, desde então, todo mundo passou a conhecer o famoso passarinho azul em sua logo. Mas você sabia que esse pássaro tem um nome e foi inspirado em uma pessoa famosa? Curiosamente, o mascote da rede social se chama Larry. O fato veio à tona quando Ryan Saver, gerente de produtos da empresa, apresentou as mudanças pelas quais a logo passou, desde que foi criada. O porquê do nome? A origem se deu em homenagem a Larry Bird, um jogador de basquete que fez muito sucesso no time do Boston Celtics, time favorito de Biz Stone, o cofundador do Twitter. Existem mais formas de vida vivendo em sua pele do que pessoas no planeta. Seres assustadores estão espalhados por toda a sua pele. São ácaros, bactérias e vários outros seres microscópicos que estão na sua boca, cabelo, pés e até nos órgãos genitais. Por exemplo, a população de bactérias em nosso corpo pode chegar a 1 trilhão. Isso quer dizer que em cada pessoa existem 150 vezes mais seres vivos do que humanos na Terra. Mas não precisa se preocupar. Apesar de que alguns desses seres podem fazer mal para a nossa saúde, a maioria dessas criaturas tem como função combater outros tipos de parasitas e bactérias, evitando prejuízos à nossa saúde. Existem mais de 200 cadáveres no Monte Everest, que são usados como pontos de passagem para os escaladores. No ano passado, surgiu uma preocupação em relação ao número de cadáveres que estão surgindo no Monte Everest. Na verdade, a preocupação começou por causa do derretimento de geleiras. Já foi registrado que quase 300 pessoas morreram no monte desde a primeira tentativa de escalada. Dos 300, 2/3 ainda estão sob neve e gelo. Um funcionário do governo chinês disse que conseguiu resgatar 10 cadáveres nos últimos anos, todos eles em diferentes pontos. O mais assustador é que alguns corpos que estão localizados em setores de maior altitude são usados como pontos de referência para quem sobe a montanha. Um deles, que fica perto do cume da montanha, é conhecido como Botas Verdes. Segundo montanhistas, o corpo foi removido por autoridades do Nepal. Segurar um espirro pode te deixar surdo. Se sua avó já te disse que segurar espirro pode explodir sua cabeça, de certo modo ela não está completamente errada. Obviamente, sua cabeça não vai explodir, mas segurar espirro pode trazer sérias consequências para a sua saúde. Fechar o nariz para espirrar pode machucar o diafragma, romper o vaso sanguíneo na córnea, romper seu tímpano e até te deixar surdo. Isso acontece porque, ao impulsionar o ar para fora, a velocidade pode ser de 4,5 metros por segundo.
Quando acontece um bloqueio do espirro, o ar pode voltar e causar danos em nossa audição. Em um caso raro, um homem de 34 anos, morador da cidade de Leicester, na Inglaterra, rompeu a garganta depois de segurar um forte espirro. Ao chegar no hospital, os especialistas concluíram que estava vazando ar da sua traqueia. Ele ficou uma semana internado, se alimentando apenas por tubos. Então, não ouse segurar um espirro. Coloque tudo para fora sem medo de ser feliz. O que veio primeiro? A fruta laranja ou a cor laranja? Da mesma série da pergunta quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, hoje eu vou tentar responder outro questionamento. Quem veio primeiro? A fruta laranja ou a cor laranja? E aí? O que você acha que veio primeiro? A cor ou a fruta? Se você disse a cor, você está redondamente enganado. A fruta foi nomeada primeiro, ao menos segundo as pesquisas dos roteiristas aqui da Fatos. O primeiro uso registrado da fruta aconteceu em 1300, na língua inglesa. Porém, a origem é sânscrita. Já o nome da cor veio 200 anos depois, por volta de 1500. Provavelmente as pessoas não tinham um nome para dar à cor, até que surgiu a fruta que inspirasse o nome. Antes disso, acredita-se que as pessoas chamavam a cor laranja de amarelo-vermelho, ou algo do tipo. Então concluímos que a fruta veio antes da cor, pois a cor laranja foi baseada na fruta laranja. O engarrafamento que durou 9 dias. Se você mora em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em qualquer cidade grande, sem sombra de dúvidas você já pegou aquele engarrafamento imenso, onde passou horas e horas no trânsito. Mas que tal um engarrafamento que durou incríveis 9 dias? Em 2010, um trecho de uma rodovia perto de Pequim, na China, o engarrafamento ficou tão ruim que durou 9 dias e se estendeu por longos 100 quilômetros. O congestionamento foi registrado na via expressa Pequim-Tibé e teve início no dia 14 de agosto, por causa de alguns caminhões que passavam por um trecho em obras. Mas os problemas se agravaram ainda mais quando um veículo quebrou no engarrafamento. Os moradores da região ainda aproveitaram para vender alimentos para quem estava no trânsito. Depois de incríveis 9 dias, as autoridades finalmente conseguiram voltar o fluxo do trânsito ao normal. A Rússia só reconheceu a cerveja como álcool em 2011. E se eu te falar que durante anos a cerveja foi considerada apenas um alimento na Rússia, você acreditaria? Depois de muito debate, o ex-presidente Dmitry Medvedev aprovou uma lei que considera a cerveja uma bebida alcoólica. Com isso, a venda de bebida passou a ser proibida em bancas de jornais e no metrô, como era comum até então. Na época, segundo pesquisadores, o consumo de cerveja na Rússia triplicou nos últimos 15 anos, por causa dos baixos preços e da disponibilidade da bebida. Com isso, a cerveja passou a ter a produção controlada e seu consumo restrito, assim como já era feito com as bebidas destiladas. Uma barata pode viver várias semanas sem cabeça. Além das baratas serem cerca de 20 vezes mais resistentes à radiação que o homem, esses malditos seres ainda podem viver vários dias sem cabeça. Isso acontece porque as principais estruturas vitais das baratas ficam no abdômen, o que permite que ela permaneça viva, mesmo quando sua cabeça é arrancada ou amassada. Obviamente, ela não irá beber água ou comer, mas sobreviverá até quando suas reservas de energia e água chegarem ao fim. O fato é que a barata tem um baixo metabolismo, o que faz com que ela tenha energia suficiente para sobreviver um bom tempo sem a cabeça. Mas também moscas têm uma reação parecida, e por causa de suas características fisiológicas e anatômicas, a morte demora um pouco para chegar. Sorte desses insetos e azar o nosso. Os cães são capazes de compreender até 200 palavras e gestos. Stanley Corey, um psicólogo norte-americano, descobriu que um cão treinado pode conhecer cerca de 160 palavras. Além disso, alguns cães podem ter um vocabulário tão rico quanto de um bebê humano. No caso dos cães da raça Border Collie, que são extremamente inteligentes, eles podem compreender até 200 palavras. Além de compreender as palavras, o estudo conclui que um Border Collie pode aprender por eliminação.
Foram colocados vários objetos familiares diante do cachorro e seu dono pediu que o cão pegasse um objeto que não constava no seu vocabulário. O cão acertou 70% das vezes. Esse foi mais um vídeo de 10 coisas que você não sabia em 10 minutos. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.